E esse tema hoje eu trouxe porque existem dois grandes mitos ou mentiras que têm povoado a cabeça das pessoas e têm gerado muita dor, muita angústia, para não dizer loucura. Talvez até porque esse mundo atual ele preconize certos valores que muitas vezes nós compramos como inquestionáveis e muitas vezes a gente, atrás de alcançar isso, a gente termina ficando muito infeliz. Duas coisas que as pessoas querem buscar e que não vão alcançar, e por insistirem vão sofrer muito. Nunca ter frustração é impossível, muito pelo contrário. Talvez uma das maiores frustrações que a gente tenha é a vontade de nunca se frustrar. E outra coisa é achar que tudo que nós desejamos, nós temos que ter. É outra grande mentira que faz com que muitas pessoas se sintam infelizes porque se comparam com os outros, porque acham que uns têm e a pessoa não tem, de tal modo que ela não foca na sua própria vida e fica presa a esse frenesi de desejos que o mundo cria. Seja de ter coisas, de ter pessoas, de ter circunstâncias, de ter conhecimento, ou tipo de evolução, que a gente está sempre em processo de construção. Então, uma das coisas que pode nos preparar para lidar com isso é entender o poder que a frustração tem de nos amadurecer emocionalmente. E é claro, não teria como a gente não fazer isso baseado na concepção que o Evangelho nos traz sobre como isso se processa na nossa vida. Quando a gente vai estudar, por exemplo, inteligência emocional, a gente descobre que quando a gente consegue entender a função da frustração, a gente consegue viver menos ansioso. Porque a gente entende que as coisas têm tempo e têm processo. E isso faz com que a gente espere entre o que a gente planta e o que a gente colhe. Porque em tudo na vida tem o dia de começar, muita euforia, muita garra, muita vontade, o concurso, o Enem, o emprego, o casamento, o namoro, qualquer coisa, qualquer empreendimento, o primeiro dia é pura vibração. Aí tem o terceiro dia, que é quando tudo dá certo, é o resultado final. O problema é o meio. Não é o início nem o fim. O segundo dia, ninguém pula ele. Ninguém pula o segundo dia, por exemplo, de ir num concurso, fazer vários para não passar, até que passa num. Ficar horas e horas estudando, sozinho, num quarto, numa biblioteca. Ninguém fica lembrando das muitas dores de um casamento, os momentos que a gente está triste um com o outro, que a gente se machuca. A gente lembra da foto do dia do casamento e da alegria, ao mesmo tempo saudosa, de cumprir um dever no dia do velório. Mas o meio de todos os processos, ninguém pula. E sempre que a gente quer pular a etapa, a gente termina não construindo nada. Emmanuel muito bem nos diz que o tempo não respeita as construções que ele não ajudou a edificar. Ou seja, aquilo que não teve um trabalho com o tempo não funciona. A gente percebe muito bem que, por exemplo, pessoas que querem burlar o tempo, nossos irmãos que optam pela marginalidade, eles querem antecipar as coisas, eles querem conquistar sem plantar, sem regar, querem logo colher. Mas é claro que a gente percebe que isso acontece sobretudo no aprendizado que a gente tem a partir da infância. Aí a gente poderia se perguntar, então essa senhora é uma palestra sobre como educar filhos? Sim, e não somente. Por quê? Porque todos nós temos crianças emocionais dentro de nós que precisam ser educadas. O fato de nós termos uma certa idade não implica dizer que nós não temos lados nossos ainda infantis. Não é que a gente seja totalmente infantil, mas tem um monte de criança dentro de nós pedindo espaço, importância, arrego, carência. E essa criancinha de vez em quando vem e derruba a gente. A gente está lá como um adulto, de repente vem uma carência infantil, um desejo de chamar atenção, ou um sentimento de se sentir excluído por um comentário, por um colega de trabalho, por alguma coisa que a gente não percebe. É aquela nossa criança interior que está numa luta, pedindo espaço, que a gente precisa entender que é diferente de como ela quer ter. Então comecemos com uma citação de um livro de sabedoria muito bonito que tem no Antigo Testamento, chamado Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo, todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, a partir daqui fica muito claro que existe um processo para qualquer coisa e que tem uma determinação que está acima de nossa vontade. Não significa com isso que eu não vá agir, que eu não faça tudo que esteja a meu alcance para que eu consiga alcançar meu objetivo, mas às vezes nem sempre no tempo que eu quero, do modo que eu quero, porque Deus ele também age na minha vida. Aliás, quando eu deixo agir, as coisas ficam muito mais rápidas. O problema é que a gente não dá o espaço que a gente poderia dar a Deus. Bom, a frustração ela é estabelecida por uma dificuldade que você encontra entre um objetivo e o alvo a ser alcançado.
E quando a gente pensa em frustração, a gente tem a frustração do nível 1, que é o estado em que se encontra o organismo quando ele se depara com um obstáculo mais ou menos importante no caminho. Então, estou indo lá fazer algum projeto da minha vida, seja afetivo, emocional, intelectual, enfim. Começo, o projeto é natural, de repente vem as primeiras dificuldades. Você percebe isso quando você, junto com crianças, você começa a fazer com que ela tente construir alguma coisa com você. Vamos consertar a torneira. Então, é importante fazer isso, inclusive com a gente, para a gente entender que, eu vou consertar a torneira, mas eu não tenho habilidade com isso, não é minha praia. Obviamente que vai ter problema, vou me molhar, você abre, se molha completamente, você não sabe torcer direito, e muita gente desiste, e joga, e quebra, né? E chama alguém para consertar, porque não teve paciência de esperar. Você, por exemplo, vai jogar uma experiência social fantástica, é você botar crianças ou adolescentes para jogar, por exemplo, banco imobiliário, e você sentir todo o afeto que eles têm entre eles, quando um está perdendo e está ganhando. Você vê ali todos os revelados de ódio, de raiva, quando está perdendo fica amuado, não gosta, quer sair do jogo, quando está ganhando fica tirando onda com a cara dos outros. Você vai vendo ali, desde aquele pequeno jogo, como as personalidades vão se manifestando. Uma vez eu estava em casa, tinha um monte de sobrinhos jogando, e eu passei 1h30 parecendo Platão, só observando, porque era muito divertido. Tinha um caso de um irmão mais velho, que o irmão mais novo estava perdendo. E ele, compadecido, começou a ajudar o irmão mais novo a não ir à falência. E quando ele caía num canto que podia prejudicar o irmão, ele não pedia nada. E o irmão não agradeceu. E assim que o irmão começou a ganhar dinheiro e ele ficou falindo, o irmão começou a ter onda da cara dele, do que tinha ajudado ele, né? E eu observando aquela coisa todinha, eu comecei, depois terminou o jogo, eu parei e chamei os 4 para conversar sobre os comportamentos dele, como é que eles tinham sentido aquilo, como é que ele tinha tripudiado do irmão que tinha ajudado a ele. Em vez de ficar dando lição de moral, foi uma ótima oportunidade de refletir sobre as emoções. As nossas crianças começam nesse lugar, mas elas continuam na vida adulta. Nesse caso aqui, quando tem uma dificuldade, que seria a frustração por dificuldade, qual é o aprendizado que eu tenho que ter com relação a isso? O que é que eu tenho que desenvolver como capacidade para suportar as dificuldades que aparecem no caminho? Resiliência, que é aquela capacidade que eu tenho de voltar ao meu estado natural quando eu não consigo aquilo que eu quero, uma frustração, qualquer coisa que aconteça. Então, o que a vida está me dizendo? Tenha paciência para alcançar o seu resultado. Você vai ter que ter resiliência. Você insiste novamente até que você consegue. Bom, mas isso aqui até que é meio, digamos assim, compreensível, eu vou ter que insistir novamente. Aí tem aquelas pessoas que dizem, eu começo um projeto e nunca termino. Não tem gente que diz isso? Eu comecei a ler um livro, não terminei, eu comecei um curso, não terminei, depois comecei um outro curso, não terminei, eu sempre começo as coisas e não termino. Você vai ver que ela, nas primeiras dificuldades, desiste, porque espera que as coisas sejam fáceis. Às vezes você vai para a educação dessa pessoa, é aquela educação que o pai e a mãe faziam o dever de casa, e que o menino ia para a escola, mas ele não tinha feito esforço nenhum, porque quem tinha feito era o pai e a mãe. Fazer o dever de casa pelo filho é uma das formas mais profundas de sabotar aquele espírito. É quase um aborto afetivo. Porque você não vai estar aqui sempre para fazer as coisas no lugar dele. Ele tem que fazer, ele tem que ser reprovado, ele tem que não passar de ano. O que é que acontece se um menino de 7, 8 anos, 11 anos não passar de ano? Você vai ter que pagar o colégio todo de novo? Mas o aprendizado que ele vai ter, da frustração de não ter passado de ano, de repetir de ano, de ficar no colégio, ver os amigos à frente e ele atrás, não tem nada que pague isso. Nem um ano inteiro de mensalidade que você pensa que vai pagar. Aí você vai na escola humilhar professor e pressionar diretor dizendo que vai botar seu filho em outra escola se não passar em. Que grande aprendizado. Aí um dia você está lá no mundo espiritual, vendo seu filho aqui incapaz e não pode comprar ninguém para passar ele de ano. Aí tornou um incompetente emocional. É preciso que a gente aprenda com as derrotas. Mas existe a frustração em que você não consegue alcançar o objetivo. Por mais que você tente, você não vai conseguir. Aí você tem uma opção, passar o resto da vida dando murro em ponta de faca, ou entender que aquilo ali não era seu caminho. E aí nesse caso, quando você tenta, não consegue de jeito nenhum, aí qual seria o aprendizado que eu tenho que ter em relação a isso? Se no primeiro é resignação, ou seja, suporta as minhas dificuldades, porque você vai alcançar resultados. O segundo é resignação. Aceita que dói menos. Não vai rolar. Porque eu quero casar com ela. Massa, mas ela gosta de João. Aceita que dói menos. Não se vai passar a vida inteira casando com Márcia, pensando em Joana que gosta de João. Então como é que você vai ser feliz? Nunca, porque você não permite que o outro tenha quem ele quiser, ou quem ela quiser. Então fica uma sensação de frustração profunda.
Eu tentei vestibular para um curso tal, não consegui. Talvez não seja a tua praia. Passar o resto da vida tentando frustrado. E não pode ser feliz no outro lugar, noutra opção, noutra profissão, com outra pessoa. Aí nesse caso eu tenho que desenvolver resignação. Aceitar aquela condição. Até porque ela é temporária. Um dia talvez você case com ela noutra vida, né? Tenha paciência. Ela pode até vir com uma versão com upgrade melhor, mais bonita, mais alta e tal. De repente você está esperando para o melhor momento da vida dela. Então fica lá, assim, a ideia de que eu preciso aceitar que tem coisas que eu preciso insistir para alcançar, mas tem coisas que eu tenho que desistir para não emperrar. Seria mais ou menos essa a norma. Bom, aí no âmago de toda a frustração, existe uma estrutura fundamental, que é o choque entre o meu desejo e a realidade imutável. Entre o que eu quero e o que eu posso alcançar. Muita gente se planeja para algo que não pode alcançar e inconscientemente não sabe. É para confirmar a incompetência que acredita que tem. Assim, eu estou aqui, mas minha meta é muito distante do que eu posso. Mas eu estabeleço ela só para não conseguir e dizer para mim, tá vendo? Tudo na minha vida dá errado. Aí, geralmente a pessoa já é espírita e ela não estuda muito espiritismo, mas vai dizer, é karma. Eu mereço. Devo ter sido uma peste muito miserável na outra vida. Porque eu tento e não consigo, eu tento e não consigo. Nunca parou para pensar que talvez tenha tentado o que não se deve, porque está além do alcance. Não é aquilo ainda, não é essa etapa. Está faltando humildade de reconhecer que para chegar no degrau 10 eu tenho que começar do 1 para o 2. E se eu der um passo maior do que a perna, a tendência de que eu caia e volte para início da escada é muito grande. Mas é porque fulano está lá em cima. Vai olhar o percurso que fulano fez. É muito fácil olhar uma pessoa que alcançou alguma coisa. Mas a gente tem que se perguntar qual foi a trajetória dessa pessoa. Nunca foi dado de graça. Pegar uma celebridade, por exemplo. Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, uma vez eu estava vendo um biógrafo de celebridades falando. Ela começou a cantar em barzinhos, lá em Salvador, anos a fio. Vendia roupa numa loja da Zump no Shopping Guatemi de Salvador, anos e anos a fio. Depois de muito tempo ela conseguiu ser back vocal de Gilberto Gil. E depois de muito tempo ela começou a acontecer profissionalmente. Aí você vê ela hoje e faz, como eu queria ser Ivete Sangalo. Existe um percurso para tudo na vida. As pessoas, elas, em qualquer área, na política, na economia, na política esquece, exemplo péssimo. Na economia, na literatura, na religião, na cultura, na pintura, na arte, no piano, qualquer coisa tem etapas. Você vê uma pessoa começando a tocar um violino, é desesperador, é irritante. Só ela suporta ouvir ela mesma tocar. Quando você percebe a pessoa tocando de forma exímia, você faz, como eu queria tocar um violino desse jeito. Você suportaria a imensa frustração de que a gente vai pegar um violão? Eu falo porque eu toco um pouquinho, né? Que você pega o violão, tem a marcação das coisas. Aí você pega um violino, não tem marcação de nada, é no tato, desenvolver aquela habilidade de colocar o dedo ali, sem olhar e tal. Então são anos e anos e anos para chegar àquela habilidade. Então, essa capacidade de que eu preciso projetar algo alcançável, plausível, a não ser que eu queira reforçar o meu autoconceito de incompetente, que talvez tenha vindo de algumas falas da infância. Você não vai dar para nada, você não é ninguém, quem você pensa que você é? E você talvez tenha comprado essa frase, dita às vezes por um pai e por uma mãe, de forma invigilante, porque somos todos imperfeitos, num dia ruim, ou mesmo que tenha sido dito repetidamente, não significa que se carimbou um atestado de incompetência. Porque o problema nunca é o que fazem com a gente ou o que dizem com a gente. É como eu resolvo absorver isso e aceitar. Se eu aceitar, eu vou cumprir a profecia. E para não ser uma pessoa ingrata com meu pai e com minha mãe, que disse que eu não ia dar para nada, eu faço tudo o que eu posso para não dar para nada. Eu me saboto, eu me destruo. Quando está dando certo, eu dou um jeito de dar errado para que eu cumpra a profecia que meu pai e minha mãe me colocaram. Isto é uma forma solidária de relação infantil com o pai e com a mãe, que precisa ser quebrada e entender que a dívida que nós temos com nossos pais são impagáveis, mas o lado deles não funcional eu não preciso carregar para a minha vida futura. Aquilo que não funcionou na relação, aqueles sentimentos, aquelas agressões,
fazem parte de uma estrutura psicológica deles que eu não preciso continuar comigo. Eu posso, eu mereço, eu devo e eu tenho como conquistar, crescer e ser feliz. É uma crença que tem que ser construída por nós. Bom, as crianças, elas têm alguns tipos de frustrações clássicas que a gente percebe, que são o desmame, é a primeira frustração de uma criança, né? Aliás, nascer já é a primeira frustração. Imagina, você está lá com alimentação fast food 24 horas no útero da mãe. Pediu, está lá, né? Ela respira por você, tudo está quentinho. De repente você sai numa sala gelada, com um cabo estranho lhe puxando. Bate na sua bunda, não bate mais não hoje em dia, né? Essa que era do passado. E você, é um choque daquele ambiente acolhedor para um ambiente tão frio, né? Hoje em dia já bota o bebê junto da mãe, melhorou muito essa coisa. Mas mesmo assim saiu do útero, tem que começar a respirar com o próprio pulmão, já começou o desafio. Não tem oxigênio gratuito mais. Tem que pelo menos fazer... Porque tem mãe que se pudesse respirava pelo filho e mastigava pelo filho, né? Mas não dá, em algum momento você tem que entregar a vida. E aí ele vai ter que continuar fazendo isso. Tem as restrições, você não vai, você não pode, vai dormir, não é hora, desliga o computador, me dê celular. Isso tudo que tem que ser feito e repetido, e repetido, e repetido, que tem pai e mãe que diz que não tem mais paciência para fazer, mas tem que ser feito. Repetição ou moído é papel de pai e de mãe. Você tem que dizer várias vezes até ficar. Eu lembro quando eu via minha mãe, quando eu botava a toalha molhada na cama, que ela fazia, menino pelo... E a mãe geralmente ela faz com entonação, né? Menino, pelo amor de Deus, tira essa toalha molhada da cama. Eu fazia, mãe, você nunca vai cansar de dizer isso? Ela fez, eu cansei desde o segundo dia. Eu disse, por que você repete? Porque você continua fazendo. E quando vai parar de repetir? No dia que você não botar mais. Aí eu entendi, então tá, para eu não ouvir eu tenho que tirar. Aí deu certo. Porque repete para você mudar o comportamento. Repete para você mudar o comportamento. Aquelas frases clássicas da mãe. Eu quero ver um dia se eu morrer. É uma frase clássica da mãe. Eu queria ver como vocês ficariam sem mim. Eu tenho vontade de um dia desaparecer só para saber como ficaria esta casa. Essas frases clássicas da mãe, né? Que você fica, né? É um clássico de toda mãe, assim. Que realmente, quando acontece da mãe sumir, o caos acontece. Para quem já passou por isso, sabe que é assim mesmo. Ou o pai, sem pessoa que faz parte daquela nau família, quando um sai, como é que a gente tem arranca-rabo, faz uma falta, a gente ressignifica e avalia quanto tempo perdeu com bobagens e besteiras. Então, a frustração pelas interdições que vão ali, você não vai pro show, você não vai essa hora, você não fica sozinho, você não vai dormir na casa do seu coleguinha, tudo isso é extremamente importante. Porque vai ensinando uma coisa fundamental na vida, existe uma hierarquia. Respeitada, prepare-se para sofrer. A Trindade tem vários símbolos, entre eles Deus, os pais e eu. Essa hierarquia, prepare-se para sofrer muito, mas não é pouco não. Bom, para os adultos, para nós, né, nós temos as frustrações de ordem afetiva, decepções amorosas, perdas de entes queridos, decepções sentimentais, desprezo, angústia, medo, ansiedade, retaliações. Nós temos tela de sentimentos que toma conta da gente. A gente às vezes está trabalhando e ao mesmo tempo tendo que lidar com essas angústias. A mente está lá, isso que ele fez por isso, você está me provocar, que coisa feia, um dia eu pego ele lá, bicho, mente, e às vezes não aconteceu nada. Você está lá, a mente inundada de sentimentos, como dos materiais, né? Bem objetivos. Um vizinho, estamos dos parentes ruins, as crises que a gente passa, econômica e coisas do tipo. Mas vamos trazer o Evangelho como condição terapêutica para a nossa vida, no sentido de que ele aponta possibilidades. Eu vou fazer uma leitura psicológica de algumas passagens que eu quero, no ritmo que eu quero e do jeito que eu quero. Então, a frustração, muitas vezes, a pretensão infantil, só bonito, eu querendo comprar uma casa, pai, e eu sou filho dele. Se eu acho que vale a pena tomar conselho com alguém que há muito tempo está no mercado imobiliário, né? Eu vou conversar com fulano de tal, porque ele faz uns 30 anos que vende, né, no mercado imobiliário. Então, se eu considero 30 anos de experiência para conversar com essa pessoa para me dar um conselho sobre o mercado imobiliário, eu acho que dá para considerar um pouquinho a experiência de Deus, que fez o mercado inteiro. E que está, não há 30 anos, mas há infinitos anos operando no mercado dos corações. Então, por que não consultá-lo também? Em qualquer circunstância,
É como se você estivesse conversando com seu pai, eu estou pensando em fazer isso, tal, não sei, me ajuda, me dá uma luz aí, e vai. Aqui em Salmos, no capítulo 20, nos versículos 7 a 8, diz o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aqui o salmista está dizendo o seguinte, que quando nós confiamos apenas nas circunstâncias materiais, nós caímos. Mas quando nós confiamos sobretudo em Deus, nós ficamos de pé. E continua um outro salmista, no Salmo 44, versículo 6, dizendo que não confio no meu carro, nem na minha espada me traz vitória. Uma confirmação de que não são meus recursos pessoais. Não é que eu não considere-os como algo a ser utilizado, mas eles não são a prioridade da minha força. E no Salmo 127, se um Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Essa todo mundo conhece, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o projeto não contar com a presença dele, em vão nós trabalhamos. Então ele é o primeiro a ser chamado. É antes do arquiteto, é antes do engenheiro, é antes do pedreiro, é antes do mestre de obras. É o primeiro a ser consultado sobre qualquer empreendimento na minha vida. Porque, obviamente, eu vou ter um conselho extremamente sábio. Inclusive de que não é hora ainda. E isso frustra a gente. Então, às vezes, nós ficamos frustrados por tentar uma tarefa que está além do nosso alcance. Eu quero reenfatizar essa tese, porque muitas vezes nós estamos lá num projeto que a gente não sabe se foi nosso. Será que sou eu que estou querendo ser isso? Ou foi meu pai que não conseguiu e quer que eu seja? Ou minha mãe? Ou alguém que eu amo? Ou porque eu acho que se eu for isso, eu vou ser mais admirado, mais querido, mais respeitado? Porque eu não acho que eu, como pessoa, a partir de mim mesmo, tenha algo de interessante e de admirável. Então, eu tenho que fazer uma coisa admirável para que as pessoas me admirem. Porque, no fundo, eu me acho fragilizado. Aí você até consegue aquilo. Aí você percebe o seguinte, que algumas pessoas lhe admiram, mas quem tem mais do que você já se sente menor, porque a pessoa tem mais do que o que você tem. Isso nunca para. Você tem que estar sempre se frustrando porque você acha que nada do que você faz é suficiente. Você não acha que merece ser amado por você mesmo. Você tem que fazer alguma coisa excepcional. Aí nós vemos pessoas que ficam em relacionamentos que tem que mendigar, que tem que comprar, que tem que bajular, que tem que virar um tapete afetivo para continuar na relação que nem existe, só existe a partir dela ou dele. Porque no fundo, aquela pessoa não ama. Ela está sendo comprada por alguma coisa. Uma submissão total, um afeto patológico, um jogo de poder, mas nunca amor. Porque no fundo você não acha que não, eu por mim só não mereço ser amado. É essa grande dúvida, esse grande medo que faz com que você ache que precisa comprar afetivamente pessoas ou situações. É por isso que aqui no Salmo 131, no versículo 1, o salmista diz: o Senhor é meu coração. Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Não me ocupo de grandes questões, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Isso é um sentimento de humildade. Aí você pode estar pensando, mas é uma pessoa que não quer mais crescer. Não. Ele não está dizendo que ele no futuro não possa querer se ocupar disso. Ele está dizendo que presentemente ele não está se ocupando disso, porque está além das possibilidades dele. Uma coisa fundamental na competição é a capacidade que a gente tem de competir em coisas que a gente sabe que vai ganhar. Tem coisa mais frustrante do que você competir naquilo que você sabe que vai perder? Por exemplo, se alguém me chamar para jogar bola, eu não vou, eu assisto. Porque eu sou um desastre total e completo jogando futebol, em qualquer posição. Então, é melhor me chamar para assistir. Se for para jogar vôlei, já dá para dar umas quebradas. Então, você tem que saber onde é que eu posso dar certo. Porque se eu for insistentemente para um canto em que eu dou errado, eu vou reforçando em mim um sentimento de incompetência. É aquela velha frase, eu tenho dedo podre, todo mundo que eu vou namorar não presta. Não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, ou vocês pensam isso sobre vocês mesmos, ou sobre vocês mesmas. Com relação a ter o dedo podre, analisemos. Primeiro, não é só o dedo, a amostra também está muito comprometida. Então, né, a amostra está podre. Então é difícil você apontar uma laranja boa, porque a maior parte está ali, já está de decomposição, né, afetiva. Então, às vezes você tem um dedo podre, porque no fundo você procura alguém que vai lhe fazer sofrer.
Às vezes você faz isso porque houve um relacionamento na sua família que houve sofrimento. Ou sua mãe ou seu pai sofriam no casamento. Então você acha, inconscientemente, que é impossível você ser feliz. Então você vai buscar alguém que faça você sofrer também. Para você ser solidário à sua mãe ou ao seu pai que sofreu num casamento infeliz. Essas coisas são inconscientes, mas uma vez que eu tomo conta desse processo, eu penso, eu preciso parar de repetir isso na minha vida. Então eu preciso ter metas viáveis. É fundamental que as metas que eu estabeleço, qualquer que seja ela, sejam viáveis e elas tenham etapa. Eu quero, sei lá, fazer um doutorado na Universidade de Harvard. Não é impossível. Mas existe uma série de etapas para você chegar lá. As qualificações começam já aqui, no domínio de uma língua chamada inglês, que você tenha um bom currículo aqui, que você consiga contato com professores dentro da universidade, que tenham colegas ou que tenham feito lá, que eles têm que bater uma carta lhe recomendando, que você convença esse professor de que você merece este lugar e que você convença ele mostrando-se um aluno capaz enquanto está cursando aquele determinado curso, que você faça o intercâmbio para aprimorar a língua, que você consiga fazer contatos lá. Não é impossível, mas tem essas etapas todas. Você não entra no curso de um curso, por exemplo, de engenharia com 17 anos e com 18 está lá fazendo doutorado. Existem etapas que precisam ser respeitadas. A Universidade de Stanford, a reitora uma vez publicou um artigo dizendo que estava achando muito estranho, porque estava vendo os jovens com ansiedade tão grande. Inclusive, o ano passado, o teste de QI, pela primeira vez na história humana, desde que o teste de QI começou a ser medido, pela primeira vez na história humana, o teste de QI não aumentou. O ano passado, o QI médio da humanidade diminuiu. Nós estamos passando, em média, 9 horas em frente a telas, sem ler absolutamente nada, repostando piadas de WhatsApp, rindo, curtindo, compartilhando coisas pequenas e pouco profundas de Facebook, Instagram e outras redes sociais. Aí, a reitora disse que os alunos estavam sem capacidade de ler um texto clássico, porque ela, professora de filosofia, sempre passou um texto de filosofia, e clássico não muda, é sempre aquele texto. Um texto de Platão é sempre o mesmo texto. Os alunos sempre compreenderam um texto em média de 35 páginas, mas recentemente, lá na Universidade de Stanford, os alunos não estavam conseguindo ler o texto e diziam que era grande demais. Aí um pai chegou para ela e disse, eu tenho certeza que se a senhora diminuísse o conjunto de cadeiras que tem nesse curso, meu filho seria um engenheiro mais rápido. Porque tem um monte de cadeira aqui que não tem sentido. Para nós que já fizemos algum curso, a gente tem um monte de cadeira que a gente chama de tamborete, né? A gente faz, para que isso? Eu lembro que uma vez eu entrei numa cadeira chamada Leis de Ensino do Primeiro Grau, em Psicologia. Aí eu sentei, tinha uma colega minha e uma pessoa que eu não conhecia. Aí a pessoa que eu não conhecia fez, você acha essa disciplina importante? Eu disse, de jeito nenhum, acho completamente desproposital e sem sentido. Mas a pessoa tem que estar aqui, né? Para que eu preciso aprender leis de ensino do primeiro grau? É uma cadeira ridícula, sem necessidade, tanta coisa para a gente aprender, e bota uma cadeira ridícula dessa, assim, nem que ainda nada vai dar aula. Ela disse, eu que vou dar aula aqui, eu sou a professora da disciplina. Aí é aquela hora que você faz, por que não existe buraco, né? Por que eu não tenho a capa da invisibilidade de Harry Potter? Ou assume que é melhor, professora, não é pessoal, eu não tenho nada contra a senhora, mas a disciplina que eu não vejo sentido para o curso de Psicologia. Ela fez, você está fazendo curso de quê? Eu disse de clínica e licenciatura em psicologia. Repita, eu de clínica e licenciatura em psicologia. Pronto, licenciatura é para quem vai dar aula. Quem vai dar aula tem que conhecer as leis que regem o ensino. Fiz, estou calado, pode começar a aula, professora. Aí a reitora da Universidade de Stanford respondeu para esse pai o seguinte, o senhor quer que eu tire um monte de disciplinas para deixar o curso bem enxuto para o seu filho? Ela disse, depende de que filho que o senhor quer ter. Ele disse, como assim? Por exemplo, melancia dá em 6 meses. Mas carvalho leva 100 anos. É uma questão de consistência. O que é que eu quero ser? Uma melancia que dá em 6 meses ou um carvalho que leva 100 anos? A melancia é grande, mas a raiz que mantém ela é fraca. O carvalho é muito robusto, dura séculos. É uma questão de consistência, espaço, tempo em que eu vou permitir que as coisas aconteçam na minha vida. Bom, e existe uma coisa fundamental nesse relacionamento com Deus e com os pais, que é a submissão. Só que a palavra submissão ela é vista como humilhação. Ser submisso a é encarado como ser humilhado por, e não tem a ver. Submisso é respeitar a ordem, a hierarquia das coisas como elas funcionam. Então, a submissão é quando eu respeito que existe uma ordem, e essa ordem tem uma ordem de amor, e que eu tenho que estar de acordo com ela. Porque você hoje é filho e amanhã você será pai.
E como filho você tem que respeitar, e como pai você tem que ser respeitado. Se você não respeita como filho, você não vai ser respeitado como pai. É uma lei, porque você vai experimentar nos seus filhos o que você fez os seus pais passarem. Uma lei que está inscrita na natureza, chamada de ação e reação. Ao passo que, no momento que eu respeito e me submeto a essa ordem de amor, eu também merecerei o respeito daqueles que vierem após mim. Aqui no livro de Números, no capítulo 22, versículo 18, diz o seguinte: eu não poderia desobedecer a ordem do Senhor meu Deus para fazer qualquer coisa, da mais pequena à maior de todas, sem a autorização do alto. Nada pode ser feito. Em Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, nós vemos que nem sempre quando Deus demora, está recusando aquilo que inclusive foi alvo da mensagem que foi lida, que Deus dá aquilo que a gente pede, uma vez que a gente faz o esforço para conseguir. A esperança adiada faz doer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. É a condição. Óbvio, quando eu digo não é agora, é chato, porque eu queria agora. A gente vê isso com relação às etapas das coisas, né? Eu gosto muito de citar o exemplo da pamonha, porque antigamente, quando eu ia comer pamonha, era meio demorado. A gente ia para um sítio aqui em São José da Mata, perto de Campina Grande, sítio de parentes. Nós íamos cedinho, 5 da manhã saímos de Campina, né? Ouvindo a Rádio Cariri, AM, no carro, né? Com aqueles toca-fita grandão, vocês lembram? Que tinha o reverse, que era chique, que ele lia de um lado e do outro, sem precisar você puxar e botar, era um top do avanço. E aí a gente chegava nesse sítio e aí, invariavelmente, os meninos saíam com os pais para colher os milhos, passava o dia lá no roçado, trazia os milhos, a gente tirava, puxava os cabelos, as mulheres começavam a cortar e a moer, e aquilo tudo era um processo de interação familiar. A gente conversava, procurava saber como cada um estava, aquele primo que fazia tempo que você não via, tudo aquilo ali era uma desculpa para estar junto, na verdade. Ao final da tarde, mais ou menos, a canjica, a pamonha estava pronta, a minha avó ela fazia o nome com canela, o meu não dava, Rossandro era muito grande, era só R.O., era o meu, né? Que não era o resto de ontem, era meu prato de canjica. E aí a gente fazia aquilo ali, e no final da tarde, que aí na época não tinha luz elétrica, se começava a acender os candeeiros e a gente que morava na cidade voltava. Era um clima, para mim que tinha luz elétrica, o candeeiro era aconchegante, acolhedor e nostálgico. Para quem estava lá era um tédio, porque não tinha luz, obviamente. Né? Para a gente, era tão bom quando não tinha luz aqui, a pessoa fazia para você, para a gente não era bom não. Foi ótimo quando a luz chegou. Todo aquele convívio se perde, porque você vai no caminho de casa, entra numa modificadora, pede uma pamonha, bota e leva para casa. Você já imaginou como é interessante você fazer comida com o filho, para ele entender que você vai fazer um bolo sem ser de caixinha, porque tem que dar trabalho. Bota para mexer, aí tá doendo a mão, mamãe, não, vamos lá mais um pouquinho. Aí bota os ingredientes, aí bota para cozinhar, tem que esperar. Já está pronto? Não, já está pronto. Não, já está pronto. Sabe quando precisa no carro? Já chegou, está perto. Já chegou, está perto. Né? Então você faz, está perto, dorme, criatura, pelo amor de Deus, falta mais ou menos 30 horas. Aí você, está pronto? Não, aí está pronto, está pronto. Vamos comer? Não, tem que esfriar. Não, ainda está morno, dá dor de barriga. E aí finalmente, depois de 2, 3 horas, ele vai comer o bolo. E olha que impressionante. Aprendeu a esperar e a colher o fruto do trabalho. Uma experiência simples que os pais podem fazer em casa, inclusive consigo, que naquele momento em que se faz o bolo, a desculpa, se conversa, se interage, se sabe como se está. Vocês devem ter recebido no WhatsApp ou visto nas redes sociais uma pesquisa que foi feita por uma empresa que juntou pais e mães para irem fazer uma pesquisa. Eles chegavam e ficavam numa sala de espera. Uma sala cheia de coisas, de brinquedos e tal. E os pesquisadores tomavam os celulares e deixavam o pai e o filho, a mãe e a filha ali. E diziam, daqui a pouco nós começamos a pesquisa. Só que eles passavam quase 1h30 naquela sala, sem absolutamente nada. E invariavelmente o comportamento era o seguinte. Botavam o menino e o pai juntos. Nos primeiros 15 minutos, eles pareciam viciados, procurando alguma coisa que estava faltando na mão. Que era exatamente o telefone. Depois de 15 minutos em que eles ficavam assim, sem olhar um para o outro, exatamente como viciado, sabe, querendo a dosezinha. Depois de 15 minutos, quando ele não estava com aquele na mão,
Você observa o desespero quando você esquece o celular. O celular, parece que o coração ficou em casa. E às vezes não é porque tem uma coisa secreta lá, não. É só porque você... E se o mundo acabar? Quem vai me comunicar? Quem vai passar um WhatsApp para mim? Né? Não se preocupe, você vai ficar sabendo, vai ser visualizado no céu. O mundo está acabando. Né? 2 tracinhos azuis, puf, acabou. Então, depois de 15 minutos, eles paravam de mexer na mão, olhavam um para o outro e começavam a conversar lentamente, perguntar uma coisa e outra. Depois de mais 15 minutos, o pai e o filho estavam juntos, brincando, fazendo cosca, brincando de cavalinho. Depois de mais 15 minutos, eles estavam pegando algum daqueles jogos e jogando. Quando o pesquisador entrava, o filho estava pulando em cima do pai e rindo pacas. Aí ele dizia, a pesquisa era essa: saber o efeito de tirar um celular na vida de uma família. O grande vilão hoje dos casamentos e das relações familiares são os celulares. Em mais de 80% dos casos de separação hoje, no mundo ocidental, existem 2 palavras presentes: WhatsApp, Facebook. Às vezes você nem está traindo, você não está nem com ninguém, mas você não está com alguém com quem você deveria estar. Isso é uma forma de traição. É não estar cumprindo um papel de ser companheiro ou companheira na relação. Preso, ouvindo piadas e conversando com pessoas interessantes que talvez se morasse com você fosse tão desinteressante como a pessoa que do lado dela também está ignorando falar com você. Falei rápido, vamos de novo. Eu estou aqui do meu lado, minha esposa, eu a ignoro, ela me ignora, e nós estamos aqui conversando com outras pessoas que estão também, com pessoas do lado que elas também estão ignorando. E talvez se eu acabasse o casamento, fosse conversar com essa pessoa, daqui a um tempo a gente ia fazer a mesma coisa. É preciso a decisão de desligar em algum momento. Ninguém vai deixar de conviver, ninguém vai deixar de ter rede social, ninguém vai deixar do WhatsApp. É sempre a medida do equilíbrio, como nós temos as coisas nas nossas mãos. E aí continuemos aqui, porque a frustração por falta de planejamento, por não executar as etapas do processo. O evangelista Lucas nos vai dizer o seguinte, fazendo eco às palavras de Jesus: se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se o que tem dá para acabar, para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem começar a escarnear dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Essa passagem do Evangelho deixa bem claro que a construção sempre é mais cara do que a gente planeja. Já passaram por isso, né? A gente orça 10, gasta 20. Desde a época de Jesus é assim. E é porque não tinha essas materiais de construção que tem hoje. Era basicamente pedra, né? Mesmo assim subiu o preço de tudo. O que ele vai dizer que assim, se você não planejou com capacidade, com astúcia, você pode ficar com o projeto inacabado. Além de ser frustrante, porque você não alcançou o seu projeto, você vai ser apontado, ó, começa e nunca termina. Começou várias coisas e nunca terminou. Aí você fica desacreditado. E fica com raiva. Chega em casa, eu vou começar não sei o que, a pessoa faz... Claro, já é a 10ª vez que você começa e não termina, você espera o quê? Ai, que legal, dessa vez vai dar certo. Como? Me convença, porque agora não adianta falar, agora é agir. Só a ação é que vai convencer, porque o discurso já perdeu força, se esgotou. Então, nós temos as frustrações por crenças fantasiosas. Eu, por causa do avançar da hora, vou ser bem rápido na citação. Frustração no trabalho. Não perceber mais a função, a essência, ficar só focado no desgaste. E não perceber que não importa que trabalho seja, todo ele é repetitivo. Não, o meu é mais. Vai conversar com outra pessoa. Todo mundo considera o trabalho que tem repetitivo. Uma vez eu estava num avião e tinha uma dessas celebridades falando com a mãe que estava com câncer, dizendo que o médico tinha acabado de dizer que era terminal. Ela começou a chorar, mas chegou um monte de gente para fazer selfie. E ela foi fazer selfie. Depois eu perguntei, por que você fez? Você está sofrendo. Porque se não fizer, dizem que eu sou antipática. E ainda bota na rede social. Ou seja, é cansativo. Toda vida humana tem repetições e coisas que são cansativas. Não é só a sua, todo mundo tem isso. Acorda, levanta, faz café, tal. Ou eu posso ver isso como um dos tempos modernos, ou como o trabalho. É a forma de eu exercitar a minha função no mundo. Vai ter dia desgastante e tem dias venturosos, mas sem ele
A minha mente no ócio não produz nada que preste. Nós temos quase 20 milhões de desempregados no Brasil hoje, entre os carteiras assinadas e os que são não registrados. 20 milhões de pessoas que amanhecem e anoitecem sem ter nada para fazer, nem tem conta para pagar. Isso é muito angustiante. Isso é muito desgastante. Isso é desestruturante até para a própria personalidade. Quando a gente está sem fazer nada, a mente produz o quê? A gente faz um quadro famoso, uma nova ópera. A gente produz um livro que vira best-seller quando está com a mente ocupada, porque a minha não faz nada. No máximo Netflix. 10 episódios de uma temporada. Pense numa coisa produtiva, mente produtiva. Então tem que estar ocupado. Eu peço a Deus, me ocupe. Porque eu parado não sirvo para nada. Aí ele tem cumprido muito bem isso. Frustração sexual. É a fantasia de todo mundo é feliz na vida sexual, menos você. As pessoas contam vantagem. A gente tem estudos sobre isso. Todo mundo aumenta muito a historinha lá. Não acredite. Dê um desconto de 90% com muita caridade. Ah, é toda noite. Toda noite é DVD. Deita, vira e dorme. Não, comigo lá em casa é toda noite. Ai, menino, que conversa. Não, 3 vezes por semana, ó. Chega junto na cama, não tem essa, não existe a Olimpíada, não importa, não tem essa regra. Isso é uma piada que deixa as pessoas infelizes. Ah, meu marido é uma vez por semana. O que vale é a qualidade, não é a quantidade. Passou a adolescência, não tem que passar a noite todinha fazendo amor, porque a gente não tem mais 18 anos, gente. 18 anos é o pique sexual, depois é só ladeira abaixo. Desculpa essa notícia tão... uma noite como essa, né? Mas é porque se a gente não desinvestir da sexualidade, a gente não desencarna. Fica aqui querendo ficar o tempo todinho vivendo a experiência da sexualidade. Então é natural que haja uma desimportância disso. Esse é um ritmo saudável da vida. Tem, inclusive, eu vi uma pesquisa que às vezes você está com um menino, não sei o que, trabalho e termina deixando passar. Também é perigoso. Não pode virar irmão. Não pode ser indiferente. E alguns casais, e eu vi uma pesquisa sobre isso com vários especialistas no mundo, inclusive no Brasil tem sido feito, resolveram fazer o sexo marcado. Uma vez por semana eles se encontram para ter uma relação sexual. E as pesquisas mostram que isso tem sido muito bom. Mas combinado é melhor do que não fazer. É melhor combinado, porque uma relação sexual por semana é o suficiente para gratificação. Porque ela dura mais ou menos 8 dias de gratificação. Então dá. É uma dose semanal. Segunda tem mais. Se segunda não tiver, terça, dê um jeito. 1 hora de madrugada. Mas se toca, se beija, fica junto, se declara, faz carinho, reforça o afeto que é transmitido também através das expressões que o corpo humano pode dar e do prazer que a gente pode dar um para o outro. Isso é muito importante, sem cobrança, sem estratégia. Construindo, perdeu a graça, recupera a graça. Recupera, reinveste, se cuida de si, não vai dormir com aquela camisa de propaganda de político, pelo amor de Deus. Não dorme com creme na cara, Jesus na causa. Cueca rasgada, ninguém merece, caramba. Vem, meu amor, tá lá a cueca rasgada, a pessoa já... Gente, nós estamos encarnados, vamos combinar, tem que ficar um pouquinho atraente. Meu marido nunca mais me procura, aí eu olho e fazia, nem eu procurava a senhora. Desse jeito? Como? Foi assim que eu lhe achei? Não, desse jeito. Eu achei bem melhor. Claro, não dá para ficar do mesmo jeito, mas vamos diminuir o tempo em que a coisa desanda. Cuida do avatar, está encarnado, certo? O software está legal, mas o hardware também tem que ficar bom. Não adianta eu ter um computador ruim e botar um software avançado. Tenho que acompanhar, tenho que cuidar. O que é esse desamor? O que foi esse descuidar-se? Qual foi o objetivo disso? Você tem que me amar de todo jeito? Não é assim que funciona. Você começa a desinvestir, começa a deixar a parceira ou parceiro à deriva, com um monte de gente lá fora que dá em cima, porque é incrível. Antigamente anel afastava, hoje é o contrário. Eu acho que é porque isso é um selo de qualidade, né? Produto apto ao consumo. Né? Aí parece que dá um selo de qualidade. Alguém consumiu, deve ser bom. Eu quero ver também. Então, um monte de gente lá fora, você deixando o parceiro ou a parceira vulnerável, um monte de gente lá fora também extremamente equilibrado,
e amoroso, obviamente, né? Para não dizer o contrário. E você vulnerável, não investindo, não elogiando, não chamando a atenção, não valorizando, não dizendo que você está linda, você está lindo, que legal. Sabe? Às vezes seu marido bota um negócio no Facebook, todo mundo curte, menos você. Que é isso? A primeira pessoa que tem que curtir é você. Pode ser até ridículo, mas curta, criatura, curta. Meu marido, tal. Né? E quando for legal, comenta. Que linda, amor, frase massa. Poxa, são pequenos gestos que fazem um relacionamento. Não é nada grandioso, não. É justamente a falta dessas pequenas gotinhas que levam à seca. Né? Frustração pessoal, que eu não consigo, que a gente estabeleceu para a gente mesmo, que eu já falei. Tem a frustração financeira, aí essa eu não vou falar porque deprime, todos nós estamos nela. E tem a frustração espiritual, que é aquela de uma relação infantil que a gente tem com a divindade, achando que Deus é um office boy que realiza desejos. E não é assim que funciona. É um pai que ama e que alcança as necessidades e não os caprichos infantis dos desejos. Finalmente, para minimizar nossas frustrações, então, como nós poderíamos fazer, deixemos Deus agir na nossa vida, do jeito dele, no tempo dele. Vamos deixar que ele haja. Quando não for suficiente nossas forças, entrega. Essa é a condição. Para não dar desespero, para não dar frustração, para não dar ansiedade. O tempo de quem sabe o melhor momento para as coisas acontecer. Joana de Ângeles, ela vai criar então um termo que ela vai criar, uma aproximação entre resiliência e resignação. Que eu comecei a aparecer falando sobre resiliência, que é suportar as etapas, e resignação, que é e quando não dá para fazer. Ela cria um termo que junta os dois, que seria resignação dinâmica. A resignação dinâmica é a seguinte: o que eu estou querendo agora, eu não estou conseguindo, mas eu não vou desistir. Eu reconheço que eu não tenho agora os recursos para isso, mas eu começo agora a construção de capacidades para que amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a um ano, ou depois, eu tenha condições de alcançar isso. Então, eu aceito temporariamente para não me frustrar, não me machucar, não me maltratar, não me maldizer, nem para acusar ninguém. Isso não vou conseguir agora, mas começo hoje de forma clara, objetiva e disciplinada a construção das etapas para que eu alcance depois. Eu estou dinamicamente resignado. É um movimento. E aí nós temos que, no momento que eu coloco Deus nesse projeto e permito que no tempo dele ele haja, eu vou entender exatamente o que Jesus quis dizer, narrado por Mateus no capítulo 6, no versículo 10, um dos trechos do Pai Nosso que nós decantamos há tanto tempo, mas que ainda não entrou na cabeça da gente. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A tua vontade e não a minha. Porque quando a tua vontade é realizada, ela é sempre realizada para o meu melhor e por amor. E a minha nem sempre, é por capricho e muitas vezes por vingança. Mateus, também no capítulo já 19, 26, diz: Jesus, olhando para eles, disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. O que é impossível para mim, para Deus é impossível. É preciso que eu acredite que para Ele é impossível, que Ele pode me capacitar a tornar possível o que eu acho que sou incapaz de fazer. Nenhum de nós pode imaginar, quando a gente escuta uma criança dessa que acabou de chorar e as mães naturalmente foram saber se era o meu, ninguém pode imaginar que aquela criança que hoje chorou por uma coisa insignificante, amanhã pode ser uma pessoa que marca a história da humanidade. Se você se disponibilizar, como diz Emmanuel nas mensagens, quando nós damos migalhas, Deus faz todo o milagre do resto. E Paulo, em Coríntios, para terminar, no capítulo 3, versículos 4 a 5, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Reconhecer isso, é reconhecer a fonte de toda a força. É delegar ao poder de onde ele vem. E saber que se ele pode,
através de qualquer um de nós, tudo vai ser possível. Através de uma submissão a uma vontade de que seja Deus, que seja feita a vontade dEle e não a nossa, na terra como no céu. Muita paz, meus irmãos. O nosso agradecimento a Rossandro, né, pela bela palestra, e que todos nós vamos sair daqui pensando um pouquinho, né, onde nos enquadramos nessas situações e onde podemos trabalhar para modificar, né, essas situações em nossas vidas. Nós vamos agora para o momento de informações e comunicados, né? Começando informando o trabalho da casa.